Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, ósculo santo, para quem detém da sã doutrina. Meu nome é Bailon. Eu estou aqui nesta sexta-feira, dia 21 de outubro de 2022, onde eu iniciei o meu jejum, propósito de 21 dias, jejum de Daniel. Propósito esse cujo a Igreja Universal eles sempre fazem e praticam muito este jejum para obter diversos benefícios vindo da parte do trono de Deus para as nossas vidas, em busca de uma bênção. Mas o principal deles é a busca pelo Espírito Santo, né? O batismo pelo Espírito Santo. E esse batismo pelo Espírito Santo eu já fui batizado, né? Em 2001, após ter me convertido. Eu busquei o batismo e recebi, graças a Deus. Mas, muitas das vezes, nós adentramos por um caminho aonde o Espírito Santo, ele acaba fugindo de nós, né? Porque a gente começa a acelerar, fazer várias coisas na qual Deus se agrada, porque a gente entra em conflitos, né? Com nós mesmos, com Deus, com as circunstâncias que ocorrem no nosso dia a dia, e a gente se entristece e acaba muitas das vezes pecando contra Deus. Mas o intuito e o objetivo desse jejum na qual eu estou fazendo é para poder me reconciliar com Deus, para poder me ligar mais no trono da glória e se preparar mais para o grande e terrível dia do Senhor, que é o arrebatamento, onde eu creio que Jesus ele há de vir e buscar os seus eleitos, os seus filhos e filhas amadas, os fiéis dessa terra. Serão pouquíssimos que hão de entrar na glória, porque limparam as suas vestes, carregaram as suas cruzes, se limparam de toda a imundície, né? Tiveram uma transformação por completo em suas vidas, nasceram de novo, andam pela fé, vivem e andam pelo Espírito também. Então, esses receberão o seu galardão, que é a vida eterna, aonde não irão desfrutar nem sequer da primeira morte, quanto mais a segunda, né? Ou seja, não irão passar pela morte, a primeira morte, né? Vou dar um exemplo: acidente de carro, pum, você morreu. Essa é a primeira morte. A segunda morte será quando quando houver o grande juízo final de Deus, onde ele irá sentenciar. O grande trono branco, conforme diz aqui na Bíblia Sagrada, no livro de Apocalipse, aonde o inferno, aonde o Hades, aonde, ou seja, o inferno em si, onde as almas estão aprisionadas, onde vão voltar e serão julgados. Os mortos serão julgados por Deus e sentenciados, ou seja, ao lago de fogo, que é a segunda morte. E isso é muito sério. E eu não pretendo estar no meio desse grupo. Eu não pretendo fazer parte dessa galera, desse povo, né? Dessas almas perdidas vagando que hão de herdar um fogo eterno, o lago de fogo eterno, o lago de fogo e enxofre que queimarão a eternidade, sem fim, uma dor sem fim. Então, se nós temos ainda a oportunidade agora de nós nos arrependermos dos nossos pecados, nos reconciliarmos com Deus, para que possamos ter então assim a vida eterna. Isso é sério, isso é real, não é brincadeira. Nós não podemos cogitar em brincar com Satanás, com a nossa alma, com a nossa salvação, porque ele já recebeu uma sentença, condenado já está, e então quer levar consigo o máximo de almas para o inferno, para queimar eternamente junto com ele, pois já está sentenciado de Deus. Mas
essa sentença que está para nós, porque a Bíblia Sagrada diz que toda alma que pecar, esta alma, ela irá padecer, ela morrerá, porque o pecado traz para si a morte, e a morte eterna, né? Viverá o homem uma vida só, essa. Após a morte segue-se o juízo. Então existe um juízo para após a morte. E a condenação será quando houver o grande tribunal grande de Cristo, de Deus, o grande tribunal grande, branco, o grande tribunal branco, o grande tribunal do juízo final diante de Deus. Então, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que nós temos que nos preparar. Temos que estar calçados, preparados, alicerçados, enxertados. Temos que estar vivendo verdadeiramente a palavra de Deus. Não só de boca, mas sim de boca e também aqui, vivendo, praticando as Escrituras Sagradas. Não é fácil, mas também não é impossível. Se Cristo venceu, ele diz que nós venceremos, que eu e você venceremos também. E para que esse vídeo não venha a se estender, será o primeiro que eu estarei fazendo nessa sequência de 21 dias. Eu quero dizer para ti, quero dizer para você, que aqui no livro de Mateus, inclusive o nome do meu filho é Mateus, o meu pequeno, meu segundo filho Mateus. O primeiro é João, o segundo é Mateus. E no capítulo 28 diz acerca da ressurreição de Cristo. Fala acerca da ressurreição de Cristo. Minha câmera está dando um pouco de delay aqui, o celular onde eu estou gravando, mas eu acho que dá para entender. Vamos lá. Eu vou ler aqui a partir do versículo 9. Né? Aliás, a partir aqui do versículo 6. Mateus capítulo 28, versículo 6 em diante. Diz assim: ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como tinha dito, vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Ide, pois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. Eis que eu vô-lo tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-los aos seus discípulos. E, indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me verão outra vez. Então aqui é uma passagem aonde diz que Maria Madalena e uma outra Maria foram para o sepulcro, onde Jesus ele foi enterrado, né? Foi pego o corpo após a sua crucificação e foi levado para uma tumba. Eles puseram uma pedra e ali ficou o seu corpo. Então, Maria Madalena, junto com uma outra Maria, conforme diz as Escrituras, foram lá no sepulcro. E a palavra diz que o anjo apareceu para elas e falou assim: ó, Jesus não está aí. Jesus ele ressuscitou dos mortos, como ele disse que iria fazer. Após o terceiro dia, Jesus ele ressuscitaria dos mortos, né?
e voltaria para o lado de Deus, voltaria para Deus, para o Deus Pai. E o anjo disse: ide anunciai aos irmãos, aos discípulos, ao povo, de que ele ressuscitou e ele estará convosco novamente. E vós o vereis, né? Em carne e osso novamente, né? E o que eu quero dizer com isso? Aqui traz inúmeras informações acerca da volta de Cristo, acerca do arrebatamento. Primeiro, que Jesus lá antes lá no seu ministério, quando Jesus iniciou o seu ministério, o termo do sermão profético das bem-aventuranças, Jesus falou que tudo quanto ele tem dito irá se cumprir, pois a sua palavra não é mentira e ela não tampouco volta vazia. Tendo dito ele, não o cumprirá? Filho do homem para que se arrependa? Não. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E tendo dito ele, ele zela para com o cumprimento da sua palavra. Nós não. Nós falhamos, mas Deus não falha. E ele zela. Ele tem zelo para que aquilo que saiu da sua boca venha se cumprir. Olha que coisa tremenda. Então, aconteceu que Jesus disse que ele iria morrer para que pudesse, então, termos a vida eterna com a sua morte. Porque ele morreu com o objetivo principal da morte de Jesus. Ele se entregou a si mesmo por amor a nós, para nos resgatar. Ele morreu em nosso lugar. Porque, como tem dito, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então Jesus, ele morreu no meu lugar, morreu por ti, morreu por todos. E essa morte levou o pecado de cada um de nós sobre si, para que nós pudéssemos ter a redenção, ter o perdão com o seu sangue derramado, que tem poder para purificar os nossos pecados. Pois outrora antes era feito com animais, para que o homem pudesse receber perdão dos seus pecados. Mas agora não, é com o sangue de Jesus, com o Filho de Deus, se entregando, se doando para morrer, para que pudéssemos então ter em seu sangue derramado o perdão, a purificação dos nossos pecados. Olha que coisa linda, olha que entendimento. E ele disse que esse ato nos perdoaria e que ao terceiro dia ele iria ressuscitar e voltaria para o Pai. E eis que ele estaria também conosco e nos daria também mais à frente o Espírito Santo, Consolador, para que nós não, para que a gente não possamos estar sozinhos, mas o Espírito Santo Consolador é quem nos guia, é quem está conosco em todos os momentos. Sendo que a presença de Jesus fisicamente não se encontra. Então, o Espírito Santo se faz presente. Mas Jesus, sim, ele se faz presente, mas ele está ao lado de Deus Pai. Tá? Deus, Jesus. E o Espírito Santo é quem está conosco, é quem está operando. Sendo que os três operam, sempre irão operar e sempre eles operaram. Mas Jesus, ele está no lado de Deus Pai. E mais à frente, Jesus, em seus sermões, diz que ele vai voltar para nos resgatar. Ele virá novamente buscar para nos resgatar, para estarmos com ele na glória, aonde nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados. Ele diz que seremos arrebatados, seremos tirados num piscar de olhar dessa terra, não passando pela primeira morte. Existe aqui um conflito de ideologias, de pregações de que isso não existe. Não faz respaldo, não tem respaldo bíblico sobre... Mas não vem aqui entrar em debate com isso. Quem crê que Jesus não vai vir arrebatar, o tal do arrebatamento secreto que
questionam a nós. Ou seja, não estou aqui para questionar e debater isso. Eu estou aqui para pregar aquilo que eu acredito. Essa linhagem de que Jesus ele vai vir arrebatar o seu povo, a sua igreja, e vai levar os seus escolhidos, os fiéis, os salvos para a glória. Enquanto isso, a terra irá entrar no chamado grande tribulação. Uma grande tribulação como nunca houve nem jamais haverá, onde terá muito choro e derramamento de sangue, aonde a crueldade não terá limites para poder ceifar a vida daqueles que negaram, a vida daqueles que rejeitaram, daqueles que duvidaram, daqueles que não tiveram. Ou seja, o sacrifício que foi feito em Jesus da cruz, morrendo em nosso lugar, eles simplesmente negligenciaram. Eles, ou seja, tem um termo no quartel que nós fazemos assim, simplesmente ele fez o 2, fizeram o 2, entendeu a linguagem? Fizeram o 2, não estão nem aí, negligenciaram, serviram outros deuses, fizeram chacota, não acreditaram no sacrifício, não deram crédito, não deram valor, não fizeram por onde. E o pior de tudo, quanto Deus detesta, não acreditaram na sua palavra. Então, aqui Jesus ele fala, os anjos falam para aquelas duas mulheres, Maria, Madalena e outra Maria, e de contar aos seus irmãos, aos demais, principalmente os discípulos, para que vá lá para Galiléia, porque Jesus vai encontrar com ele. E Jesus foi e encontrou, sendo que mais adiante veio o Espírito Santo, onde o povo foi batizado, diz ali, né? Estavam reunidos e ali veio um vento impetuoso e assim os batizou com o Espírito Santo. E em seguida, Jesus ele diz que há de vir pela segunda vez buscar o povo. Isso chama-se o arrebatamento. Então nós temos que estar preparados para esse grande dia. E como que é essa preparação? É jejuando, é buscando, se consagrando, se limpando, se descontaminando, se desmundalizando. Inventei até essa palavra, desmundalizando. Ou seja, fazendo com que esse mundo venha a morrer cada vez mais. E que o nosso espírito venha estar se preparando cada vez mais para estarmos com Cristo, para estarmos com Deus, com Jesus na glória. Onde tem promessas, onde há profecias de uma terra maravilhosa, cujo essa terra é a cidade de Nova Jerusalém. É a cidade, né, onde Deus preparou para os fiéis. Rua de ouro, não há mais noite, não há mais morte, pranto, só paz, só alegria. Deus, o Espírito Santo, o rio que corre, a árvore da vida com o seu fruto, os anjos, os patriarcas, os discípulos, os mártires, os irmãos de todo o mundo, de todas as épocas, de todas as histórias, desde quando o evangelho foi pregado, estarão ali. Então, isso é lindo demais, isso é precioso, isso não tem valor. Agora, temos que fazer a nossa parte e procurar fazer ela de forma bem feita, conforme diz aqui a Bíblia Sagrada, conforme diz as Escrituras. Então, se Jesus ressuscitou e falou para ter encontro com ele lá na Galiléia, onde ele iria se manifestar, e Jesus ainda esteve conforme 40 dias, andando com ele até que foi levado para a glória, de forma definitiva, para que mais à frente viesse o Espírito Santo, o batismo. Então Jesus falou que ele voltaria novamente. E esse é o grande dia do arrebatamento, aonde ninguém sabe o dia nem a hora. Por isso que nós temos que estar preparados para esse grande dia, porque ele virá de uma forma de repente, repentina, em que muitos não estarão ligados, não estarão antenados, não estarão vivendo, não estarão, ou seja, se policiando para esse grande dia.
Por isso que eu iniciei esse jejum e daqui, entre outros, mais adiante. Porque a minha preocupação com a minha salvação, com a minha alma, ela iniciou. Não tem mais como brigar com Deus. Não tem mais como indagar com Deus. Não tem mais como criar perspectivas nesse mundo. Porque ele já está contado. Os seus dias já estão contados. Não tem para onde fugir da palavra do que há de vir. E o que há de vir é somente choro e ranger de dentes. Porque há de vir sobre a face da terra a ira de Deus para aqueles que rejeitaram Jesus Cristo, rejeitaram a sua palavra, rejeitaram o sacrifício da sua morte na cruz, para que pudesse ter então assim os seus pecados perdoados e com isso ser justificado diante de Deus, sendo selado mais adiante, mediante a sua busca pelo Espírito Santo, e receber em si a salvação das vossas almas ao subir na primeira ressurreição, conforme diz a Escritura Sagrada, que é o arrebatamento. Fugindo assim da morte física. Coisa linda, porque ele fala que os mortos, ao soar a trombeta, ressuscitarão primeiro, e nós vivos, os que estamos vivos, subiremos em seguida, para encontrarmos com ele nos ares, nas nuvens, e assim ele nos levar para, ou seja, a eternidade, entrando no período da eternidade, no período das boldas, né? No período de 7 anos, que serão as boldas, enquanto aqui na terra, 7 anos de grandes tormentos, de grandes tormentos, de grandes rangeres de dentes, de grande destruição, de grande sofrimento, mediante a devastação de Deus, na qual há de ser feita, como fez nos dias de Noé, cujo dilúvio devastou a todos por 40 dias, 40 noites, chovendo, aonde somente Noé, com seus familiares, 8 pessoas apenas sobreviveram ao dilúvio, onde Deus exterminou tudo sobre a face da terra. E ele diz que repetirá novamente, não com água, mas sim com fogo. Então, livra-te a tua alma. Livra-te da grande ira de Deus. Livra-te do juízo que está por vir. Da sentença na qual já foi decretada. A sentença esta é que para os infiéis virá o juízo da ira de Deus. Mas para os que creem, os fiéis, irão ter as suas almas poupadas da dilaceração, da guerra que há de vir da parte de Deus. Então, deixo aqui esta palavra, deixo aqui esse vídeo, que sirva para você ter entendimento do grande bem, se assim creres na palavra, os benefícios da sua salvação em Cristo Jesus, a sua preparação no Evangelho da paz, das bem-aventuranças, das novidades, conforme o Evangelho é novidade de vida, as bem-aventuranças. Ou, se não creres, não se preparar, não estiver antenado, estiver disperso, não ligado na fiação com Deus, ligado na terra, ligado no céu, se rejeitardes, ou seja, o Filho do Homem, Deus também há de te rejeitar naquele grande dia, aonde será deixado para trás. Então irá sofrer a grande ira do juízo de Deus. E, operando Deus, quem impedirá? E quem é o homem que possa escapar, a mulher que possa escapar da grande, terrível mão de Deus para exercer assim o seu juízo, para exercer assim a sua palavra, aquilo na qual ele já deixou escrito, do que há de vir, do que há de acontecer. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu convido a você para fazer uma reflexão e ver como estão os seus caminhos, se seus caminhos estão conduzindo para o bem ou se os seus caminhos estão conduzindo para o mal, para o inferno, para a condenação, para a morte eterna.
reflita. Só você é quem pode, agora nesse momento, mediante essa palavra. Não brinque com a sua salvação. Enquanto você está vivo, há ainda uma oportunidade. Coloque o seu rosto no pó. Busque, clame, ore, chore, jejue, lamente, confesse seus pecados, arrependa-te. Quem sabe ainda pode ser que haja e tenha uma esperança para ti. Quem sabe Deus possa se compadecer da sua vida, da sua alma. Isso é sério. Isso é sério. Então, reflita, deixo aqui essa palavra, essa passagem da ressurreição, Mateus capítulo 28, onde o anjo diz que Jesus não está lá. Sim, ele já ressuscitou ao terceiro dia. E manda os irmãos irem para a Galiléia para terem com ele, para ver. Mais 40 dias esteve, até que foi levado para a glória. Onde um anjo chegou e falou para que quando Jesus estava subindo, sendo levado para a glória, o anjo falou: viste este homem cujo está sendo levado para a glória, aonde não o verei mais, mas saiba que ele está indo, e vos virá o Consolador, o Espírito Santo, mas ele também há de vir e levar a sua igreja mais à frente. E depois, mais à frente ainda, ele virá em grande batalha, né? Na grande batalha do Armagedon, onde será a grande luta entre o bem e o mal, Deus e o Satanás, onde diz que pelo sopro ele vai destruir o anticristo, o falso profeta, né? Todos os exércitos que estão ali guerreando contra Jerusalém. Enfim, isso é mais para frente, mas fica pautado principalmente nisso, em obedecer, em santificar, em se consagrar, se preparar para entrar na glória, para que possa ter o seu nome escrito no livro da vida e ter direito à vida eterna. Esse é o foco, esse é o seu principal objetivo, entrar na vida eterna. Carrega a sua cruz, paga o seu preço, santifique-se, busque, que você vai achar em Deus, que já deu Jesus Cristo a ti, para teres em si a vida eterna. Um grande abraço, que Deus te abençoe em Cristo Jesus.